Questão 36, Faculdade Albert Einstein, 2016. No heredograma abaixo, as pessoas indicadas por 21 e 32 são afetadas por uma dada característica. Após a análise do heredograma, é correto afirmar tratar-se de característica. Deixa eu ampliar a imagem para vocês, está aí? Então, apesar da questão não informar, mas, pelos dados, podemos dizer que o heredograma mostra uma relação de dominância completa e que envolve um par de genes, um dominante, no par de genes, um dominante e um recessivo localizados em cromossomos autossômicos. Olha, antes da gente dar continuidade resolvendo lá o quesito, é importante que a gente veja o seguinte, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui seria uma árvore genealógica ou um heredograma, ok? E esses símbolos, eles têm uma representação. Nesse caso, sempre os quadrados representam o indivíduo do sexo masculino e os círculos representam o indivíduo do sexo feminino. Indivíduos pintadinhos, nesse caso, que só tem mulher, seriam os indivíduos afetados. Se tivesse um quadrado pintado, seria um homem afetado na situação. Essas linhas na horizontal, elas representam que houve um cruzamento. E esses dois indivíduos produziram filhos. Então, veja que esse cruzamento aconteceu e formou-se, assim, dois indivíduos aí. Um indivíduo do sexo feminino afetado e um indivíduo do sexo masculino normal. Esse indivíduo do sexo masculino normal casou-se com um indivíduo, uma mulher, né? E aí, normal também, e tiveram filhos, duas filhas no caso, uma normal e uma afetada com um determinado problema. Então, a gente pode dizer que existe aí sim uma relação de dominância e recessividade. Por quê? Vamos entender. E eu sei também que está relacionado a cromossomos autossômicos, porque pode acontecer essa condição de anormalidade afetado, né? Ele pode acontecer tanto em homens como em mulheres. O caráter autossômico e recessivo, porque o casal 22 e 23 são normais aí, né? E possuem uma filha afetada. Então, vamos ver aqui as probabilidades do nascimento do indivíduo 3,1, né? Da possibilidade dele ser normal, e aí a gente segue sequência. Então, vamos ver aqui. Professor, por que o senhor está afirmando que esses indivíduos eles são os normais e esse aqui é afetado? Bom, eu já sei que é algo relacionado aos cromossomos autossômicos, né? Então, vamos dar sequência. Vamos representar essa característica pela letra N. N maiúsculo e N minúsculo. Vamos supor que esse indivíduo que tenha esse Nzão, ele seja normal. E esse indivíduo Nzinho seja afetado. Então, quem tem o gene recessivo em homozigose seria afetado e quem tem o Nzão seria normal, correto? Então, se eu sei que esse indivíduo é afetado e ele é recessivo, então eu posso dizer que esse indivíduo seria mostrado dessa forma, não é? Por que, professor? Por que ele não teria o Nzão? Porque se ele tivesse o Nzão, ele seria o quê? Normal. Só que ele é afetado, tá aqui. Então, vamos entender. Se esse indivíduo ele é Nzinho, esse Nzinho veio de quem? Um veio do pai e o outro veio de quem? O outro obrigatoriamente veio da mãe. Esse indivíduo não é filho desses dois? Então, esse Nzinho veio da mãe e esse outro Nzinho veio de quem? Do pai. Mas só que eu sei que esses indivíduos aqui não pintados, eles são o quê? Normais, né? Então, obrigatoriamente, eles têm o quê? Um N maiúsculo ou um gene dominante, Sempre, todos eles vão ter esse gene dominante. Inclusive esse indivíduo. E esse indivíduo aqui, ele tem os dois genes recessivos. Mas aí vem a pergunta, professor, e por que não pode ser o contrário? Por que eu não posso dizer que pode acontecer, inclusive, pessoal, em algumas questões, por que eu não posso dizer que os indivíduos pintados, eles são normais? Vou botar aqui, né? Os indivíduos pintados, eles são normais. E os indivíduos afetados, eles são sem estar pintados.
Por que eu não posso dizer também que essa característica essa característica pintadinha aqui seja uma característica dominante? E por que eu não posso dizer que essa característica seja uma característica recessiva? Olha, vamos entender o seguinte. Se essa característica não pintada aqui fosse recessiva, esses indivíduos eles seriam como? Vamos entender. Ó, fique ligado. Vou até colocar de outra cor para que a gente consiga visualizar aí com mais calma. Então, ó, se eu tenho essa característica representada por um gene recessivo, eu poderia dizer, no caso, ele a característica seria recessiva fenotipicamente, então eu poderia dizer o quê? Que obrigatoriamente esses indivíduos são o quê? Todos seriam Nzinho, Nzinho, não é isso? Todos seriam Nzinho, Nzinho, porque eles são recessivos. Se eles são Nzinho, Nzinho, eu poderia doar, e eu estou falando que o pintadinho aqui é normal, ó, né? Com Nzão, ó. Tem uma característica dominante, ó. Então, esse cara aqui, ó, essa mulher aqui, essa moça, ela tem o Nzão, ó. E essa também, pelo menos um, não é isso? Mas só que veja o seguinte, de onde é que esse Nzão veio? Será que veio da mãe? Não, ó, porque eu não estou falando disso aqui não, estou falando de cima. Será que esse Nzão veio da mãe? Não. Será que esse Nzão veio do pai? Também não. Será que esse Nzão veio da mãe? Não. E veio do pai? Também não. Ficou claro? Então é por isso que eu já estou afirmando que os indivíduos normais, nesse caso, são dominantes em relação àqueles que são afetados, que são recessivos. Por quê? Porque eu vou olhar, a primeira coisa que eu olho seria o quê? Nessa situação eu vejo o seguinte, quando eu tenho a relação de um pai normal, vou mudar para vermelho, um pai normal e uma mãe normal, produzindo um indivíduo com a característica diferente dos dois, eu posso dizer que esses dois indivíduos são heterozigotos dominantes e esse indivíduo seria um homozigoto recessivo. Então, se eu tenho pais iguais, filho diferente dos pais, os pais são heterozigotos dominantes e o filho seria homozigoto recessivo. Ficou claro? Então, na hora que você vê questões nessa situação, nessa condição, veja logo. Se os pais são iguais, não são iguais os dois? Perceba, um é pintado, o outro não é pintado e o outro também não é, né? Pais iguais, filho diferente, pais heterozigotos dominantes e filho homozigoto recessivo. Você sabendo disso, você já pode, inclusive, complementar nos outros que tiverem uma característica, né, afetado, né, nesse caso. Então, vem a outra pergunta aí antes da gente ir para os quesitos. Qual a probabilidade desse indivíduo 1 aqui, dessa moça, ser heterozigota? Aí é fácil, é só a gente fazer o quê? O cruzamento dos pais aqui, não é? Nzão cruzando com Nzão, Nzinho cruzando com Nzinho, que são os dois aqui. A gente ia ter o quê? Indivíduo Nzão, em seguida indivíduo Nzinho, Nzinho e Nzinho. Qual seria a probabilidade desse indivíduo ser heterozigoto, pessoal? Seria de... Bom, aqui tem 2, né? 2. Num total de quantos? 4? Não, por quê? Porque a gente já sabe que ele não é recessivo. Então, seriam num total de 3. 2/3 deles são heterozigoto. Qual a probabilidade dele ser homozigoto? Dominante não, mas homozigoto, que a gente já sabe que ele é dominante. Então, seria 1 num total de 3, que seriam esses 3 aqui. Ficou claro? Muito bem. Então, para essa mulher normal ser heterozigota, a probabilidade seria de 2/3. Vamos aí para a letra A. Após a análise do heterograma, é correto afirmar tratar-se de característica, letra A, recessiva e ligada ao sexo. Não, ela é recessiva, mas não é ligada ao sexo. Ela é o quê? Autossômica. Então, é falsa. E a probabilidade do casal indicado por 2,2 e 2,3 ter uma criança do sexo masculino com a característica é de 1/2. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o cálculo. A probabilidade deles terem. Eu já sei que ele é Nzão, Nzinho. Esse aqui é Nzão, Nzinho. Então,
Vendo a probabilidade, ela já aumentou um pouquinho o nível aqui de dificuldade, né? Tem uma criança do sexo masculino e... que mais? E tem a característica, né? Com a característica afetada. Então, para a criança ser do sexo masculino e ser afetado. Para ele ser afetado, ele tem que ser o quê? Nzinho, Nzinho, não é isso? Então, vamos fazer o cruzamento aqui. Nzão, Nzinho, Nzão, Nzinho. Veja que todos de um lado devem cruzar com todos do outro lado, não é isso? Então, ó, Nzão com Nzão, 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 Nzão com Nzinho, Nzão, Nzinho. Novamente, Nzinho com Nzão. Vou botar assim, Nzão, Nzinho. E Nzinho com Nzinho, 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 ok? Qual a probabilidade, nesse caso, do indivíduo ser afetado? Num total de 4, né? 1/4. E qual a probabilidade? Aí vem a outra questão. E qual a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo masculino? Então, quando se tem esse tipo de situação, a probabilidade do indivíduo ter uma característica e outra característica, o que é que você faz? Você multiplica essas características para encontrar o resultado correto. Então, se eu tenho a probabilidade de 1/4 para ele nascer afetado, qual a probabilidade do indivíduo nascer do sexo masculino? Bom, para esse caso de gênero, eu tenho duas opções. Ou o indivíduo nasce com o sexo masculino, ou o indivíduo nasce com o sexo feminino. Então, seria num total de 2 possibilidades, 1/2. Multiplicando isso, seria 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 4, 8. 1/8, e a questão já está errada. Letra B. Dominante e ligada ao sexo. Ligada ao sexo não, que a gente já sabe que é autossômica. E a probabilidade de o casal indicado por 2,2 e 2,3 ter uma criança do sexo masculino com característica é de 1/2? Não, é de 1/8. Também é falso, né? Olha, vamos lembrar que herança ligada ao sexo é a designação da herança genética relacionada aos genes presentes na parte não homóloga dos cromossomos sexuais. Ou seja, no caso da espécie humana, seriam os genes presentes no cromossomo X sem correspondentes no cromossomo Y. O cromossomo Y possui alguns genes que lhes são exclusivos, na porção encurvada que não é homóloga ao X. Esses genes também são conhecidos como os genes holândricos e caracterizam a chamada herança restrita ao sexo, no caso, o sexo masculino. Dando continuidade, na letra C, autossômica dominante e supondo que a mulher indicada por 2,1 se case com um homem afetado pela característica, a probabilidade de esse casal ter filhos com característica é de 3/4. Então, autossômica dominante, correto. E supondo que a mulher indicada por 2,1, quem seria essa, né? Então, a gente já sabe que ela é Nzinho, Nzinho, né? Se case com um homem afetado, se é o homem afetado, ele também vai ser Nzinho, Nzinho. Pela característica, a probabilidade de esse casal ter filhos com as características é de... Vamos lá. Se eu cruzar esse Nzinho com esse Nzinho, vai sair o quê? Nzinho, Nzinho. Se eu fizer a mesma coisa com o outro, também Nzinho, Nzinho. Se eu pegar esse Nzinho e esse juntar, Nzinho, Nzinho. E se eu pegar ele com o outro, Nzinho, Nzinho. Ou seja, 100% dos filhos vão ser o quê? Afetados. Então, o item é falso. Autossômica, recessiva. E a probabilidade... Ah, tá, ele falou aqui... Olha, se bem que... Porque eu não me atentei. Mas assim, ela é autossômica recessiva, não é? A característica não é recessiva, não é dominante, mas sim recessiva. Autossômica recessiva. E a probabilidade de a mulher indicada por 3,1 ser heterozigota é de 2/3, como a gente já refez, né? Aqui, ó. Então, letra D é a nossa resposta correta.